Mas lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, nós aprendemos também que os cristãos dedicavam o primeiro dia da semana para um culto especial. No versículo 2 diz Paulo: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Paulo aqui falou de ofertas a serem postas à parte no primeiro dia da semana. Por que no primeiro dia da semana? Porque neste dia os cristãos se alegravam na ressurreição de Jesus Cristo, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Por isso chamamos este dia de domingo, que quer dizer o dia do Senhor. A igreja primitiva, irmãos, tinha esta reunião específica no domingo. É bem verdade que o sábado judaico acabou. O sábado consistia num mandamento de abstinência de atividades servis. Este sábado fazia parte da lei cerimonial judaica, que foi abolida pela morte de Jesus Cristo. Em Oséias 2:11, Deus, através do profeta, prenuncia o fim do sábado. Deus diz: farei cessar os vossos sábados, as luas novas e as festas. E de fato, na carta aos Colossenses, Paulo lembra-nos que a profecia de Oséias já cumpriu-se. Não estamos mais obrigados a guardar o sábado como dia de abstinência de atividades servis. E o nosso domingo não é como o sábado dos judeus. O sábado dos judeus era para descanso, é para a abstenção de atividades servis. O domingo para nós não é um dia que nós nos abstemos obrigatoriamente de certas coisas. O domingo para nós não é um jugo, não é uma exigência negativa. O domingo para nós, irmãos, é o cumprimento de uma ordem positiva. Deus não diz: deixe de trabalhar no domingo, embora o que ele vá dizer talvez importe nisso. Deus diz: se alegrem no domingo, na ressurreição do meu filho. O domingo para o crente não é dia de se abster, é dia de festejar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Enquanto que Deus dizia aos judeus: não façam nada no sábado, e os judeus estavam sobre essa negação divina de não fazer atividades servis, o crente está sobre uma ordem positiva: faça alguma coisa, se alegre na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Veja o que diz a Bíblia no Salmo 118, do versículo 22 ao 24, nós temos uma profecia sobre o domingo como um dia festivo para os cristãos. Salmo 118, do versículo 22 ao 24, diz assim a palavra de Deus: a pedra, isto é, Jesus, que os edificadores, isto é, os judeus, rejeitaram, ou seja, na cruz, tornou-se cabeça de esquina. E aqui fala da ressurreição. Os judeus, os edificadores, recusaram Jesus, colocando-o na cruz, mas Deus fez de Jesus pedra principal, cabeça de esquina, ressuscitando-o dentre os mortos. E o versículo 23 diz: foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Jesus ressuscitou no domingo, e este é o dia que nos fez Deus. Para quê? Para que nele nos alegremos, para que nele nos regozijemos. Irmãos, nós nos reunimos no domingo, não porque estamos sob o jugo de um mandamento que nos leva à abstinência, mas estamos reunidos no domingo pela alegria da ressurreição, para festejarmos a vitória de Jesus Cristo sobre a morte ao terceiro dia. Quando Jesus ressuscitou no domingo, apareceu aos discípulos. Tomé não esteve presente naquela primeira reunião, mas Jesus apareceu a Tomé uma semana depois, ou seja, no outro domingo. Depois Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos ficavam em Jerusalém orando enquanto Jesus ascendeu aos céus. E no dia de Pentecoste, 49 dias depois da Páscoa, um dia de domingo, o Espírito Santo desceu e a glória de Deus caiu sobre os discípulos. Jesus ressuscitou no domingo, apareceu a Tomé uma semana depois no domingo, batizou os discípulos no Espírito Santo e enviou o Espírito Consolador para estar com a igreja no domingo. Os cristãos, irmãos, na igreja primitiva tinham tanta atenção a esta ordem de festejar o domingo e nele alegrar-se, que quando João esteve na ilha de Patmos exilado,
João, ao chegar o dia do Senhor, foi orar. A primeira visão que ele teve, que deu origem ao início do livro do Apocalipse, aconteceu conforme ele diz no primeiro dia da semana, no dia do Senhor. Ele diz: no dia do Senhor eu fui arrebatado em espírito. E a primeira visão que teve João foi concernente às igrejas. Por que Deus lhe falou na primeira visão, no dia de domingo, sobre as igrejas? Porque João estava ligado com as igrejas, apesar de exilado. Era como se João dissesse: já que eu não posso estar em nenhuma congregação me reunindo com os irmãos, e hoje é domingo e eu sei que eles estão lá, eu vou me ligar com eles em espírito, eu vou me encontrar com eles na oração. E João naquele domingo solitariamente começou a orar, e o seu espírito estava em tanta concordância com o das igrejas, que Deus lhe falou sobre as igrejas naquele dia. Meus irmãos, para vermos como os cristãos levavam a sério o domingo como dia de oração, de culto, de alegria na ressurreição do Senhor, João, mesmo exilado, estava, conforme diz a Bíblia, no Espírito no dia do Senhor. A ceia do Senhor era celebrada no domingo, conforme Atos capítulo 20, versículo 7. Paulo diz que os irmãos se reuniram no primeiro dia da semana para partir o pão. E aqui eu até aproveitaria para dar outra lição sobre a estrutura da igreja, mais precisamente sobre a celebração da ceia. Paulo diz que no primeiro dia da semana os irmãos estavam reunidos para partir o pão. Paulo não diz que os irmãos se reuniram para comer o pão, mas para parti-lo. Na igreja primitiva nós não tínhamos o que temos em algumas igrejas hoje: os pastores ou os diáconos partindo o pão e servindo aos irmãos na celebração da ceia. Antes, todos os cristãos participavam do ato de partir o pão. Quando cada um partia um pedaço do pão, se proclamava um membro do corpo de Cristo. E era no domingo que acontecia a celebração da ceia. No domingo os irmãos comemoravam a morte de Jesus pela ceia, e ao mesmo tempo a ressurreição pelo fato de ser domingo. Dizem os historiadores que nesse dia também a igreja gritava de viva voz, em comum acordo: Maranata, vem Senhor Jesus. No domingo, a um só tempo, os cristãos comemoravam a morte, ressurreição e futuro advento de Jesus Cristo. Por isso que Paulo disse: todas as vezes que comerdes deste pão, beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Meus irmãos, o domingo na igreja primitiva era um dia alegre. Os irmãos relembravam a morte expiatória de Jesus, se alegravam na sua ressurreição e davam um grito de expectativa: vem Senhor Jesus.